Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre estratégias de negócio em tempos de crise. Tenho certeza que é um assunto que vai interessar diretamente a você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Mônica Molina, que é sócia-diretora da Conderi, uma empresa especializada em estratégia de negócios e fusões e aquisições. Mônica Molina, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia para você. Bom dia, obrigada pela oportunidade, seus ouvintes, internautas. Estamos muito felizes de estar aqui. Nós também pela sua presença aqui no estúdio. Mônica, a ideia aqui é mostrar como é que os empresários podem arrumar a sua casa, seja para atrair novos investidores ou investidores, seja para fazer o seu próprio negócio se desenvolver, levando em consideração que nós estamos num cenário de crise. O que é este conceito, arrumar a própria casa? Muito interessante esse momento, né? Porque a sensação de crise, né, que parecia que passaria tão rápido, né, quando começou o ano de 2015, existiam apostas, né, de quando o mundo voltaria a crescer, quanto cresceria o PIB, etc. A sensação de que essa crise está aqui e ela perdurará por mais tempo, está fazendo com que os empresários, os executivos de alto escalão olhem para os seus negócios realmente com outro ponto de vista, né? A partir dessa situação conjuntural, um tanto mais desafiadora, como que a gente faz então para gerar valor, né? E esse é o nosso ponto de partida. O que é gerar valor numa empresa, né? É a capacidade que ela tem de gerar retornos atraentes, razoáveis, sobre aquele capital que ela investiu ao longo dos últimos anos. Então, a lógica, né, de você não só medir o seu resultado por crescimento de receita, por expansão de margens operacionais ou de resultados operacionais, a gente conhece isso como o EBITDA, né, o LAGIDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciações, amortizações. Então, a empresa, ela passa a valer, né, por um conjunto de resultados operacionais, mas principalmente comparado com o capital que foi investido. E aí é nessa hora que arrumar a casa quer dizer você aprofundar esse olhar na capacidade dos seus ativos gerarem resultado olhando para frente. E olhando para frente quer dizer sempre médio e longo prazos. A gente está falando 3, 5 anos para frente, como sendo o horizonte que você tem que ter capacidade de avaliar para poder verificar os impactos que isso pode ter no seu negócio. Agora, logo na abertura, você comenta que, neste momento, já se tem uma ideia de que a crise está estabelecida. Num primeiro momento, isso não acontecia. E isso fez com que houvesse mudança de comportamento, por exemplo, como se pensava essa questão no início deste ano, de 2015, e como se está pensando agora? Não tenho dúvida. Na verdade, se eu considerar, né, o comportamento dos nossos clientes lá na Conderi como um termômetro, né, do restante do empresariado brasileiro e de executivos, a sensação que a gente tem é que existia quase uma apatia, né, uma sensação no primeiro trimestre de 2015 de que vamos esperar para ver. E durante esse momento de esperar para ver, pouquíssimas decisões foram tomadas. Quando se concretizou, né, que essa crise de fato seria mais ampla e que invadiria 2016, os empresários muito rapidamente voltaram para os seus negócios e realmente numa postura mais flexível. E por postura mais flexível, a gente está falando que, num primeiro momento, ações diretas de corte de custos, né, que é uma primeira reação, elas têm um efeito muito limitado no tempo. E aí, quando esse empresariado percebe isso, ele já muito rapidamente se movimenta para o que a gente chama de revisão no seu modelo de negócio. Quer dizer, mudou o tom da conversa entre as partes a partir do momento que se percebeu o seguinte: a crise está aí e ela vai permanecer por um bom tempo ainda. Exatamente. E aí é o que a gente fala, né? Se você quer atrair capital para sua empresa no momento em que capital está tão escasso, como que você faz, então, para assegurar que aquele capital que você está buscando atrair para o seu negócio tenha um retorno adequado? Pois é, aí tem uma questão também que me chama a atenção, porque não é uma contradição a gente falar e você atrair capital, atrair investimento no momento em que há uma crise estabelecida? Na verdade, a precificação desse capital, ela tem que refletir as condições da sua empresa no momento presente e a capacidade dessa empresa de produzir resultado nos próximos anos. Então,
justamente para poder refletir os fundamentos da sua empresa, a capacidade que você tem de gerar resultado, é que passa por essa questão que a gente colocou lá na Condere. A gente usa uma metodologia que a gente, né, muito simples, na verdade, onde a gente comenta que são 5 lições que você consegue colocar em prática, né, de uma forma muito dinâmica, revisitando aquelas lições periodicamente, para que você consiga assegurar que na hora de atrair capital, você atraia pelo valor justo, você atraia pelo custo adequado à capacidade que você vai ter de fazer aquele resultado. Não há um risco de, num momento como esse, você, por exemplo, vender parte da empresa, ou até vender toda a empresa, se for o caso, porque estaria vendendo num preço muito baixo, já que estamos num momento de dificuldades? Na verdade, essas relações de fusões e aquisições, elas necessariamente elas têm que trazer uma relação ganha-ganha para a parte compradora e para a parte vendedora. Então, não existe motivo para uma empresa ser vendida barato se ela tiver feito a lição de casa. Né? Então, quando a gente comenta, né, que existem algumas etapas muito simples, mas que, se revisitadas periodicamente, você consegue assegurar que você estaria transacionando, né, com seu capital. Pode ser capital de dívida, pode ser capital próprio, porque quando você não está com a casa bem arrumada, até a dívida vai vir mais cara. Então, na verdade, a gente está falando de lições que beneficiam a empresa, independente da cara que vai ter esse dinheiro, seja no formato de passivo, seja no formato de patrimônio líquido. Isso a gente trazendo aí para a nossa vida pessoal, quer dizer, quando nós estamos desorganizados, nós acabamos tendo dívida, é no cheque especial, é no cartão de crédito, que são exatamente as dívidas mais caras que nós temos. Isso também acontece com as empresas. Que é justamente a falta de planejamento, né? Que é exatamente a nossa primeira lição. A gente fala que o primeiro exercício que tem que ser feito é justamente você definir as suas fronteiras estratégicas. O que é isso, né? É você olhar para o que você faz, para aquilo em que você é bom, aquilo que você construiu de fundamentos, mas de uma forma desapaixonada. É você fazer um diagnóstico da demanda, é você ver quais são os fatores que podem alterar essa demanda, é você olhar para os seus clientes, eles vão continuar comprando? Há algum motivo para que eles migrem? Olhar para os competidores, o que eles estão fazendo. Os competidores que estão mais bem posicionados que você, normalmente são o seu benchmarking, mas olha também para aqueles que estão menos bem posicionados e tenta entender o que eles erraram, o que eles deixaram de fazer. Então, existe todo um aprendizado no seu ambiente de negócios que, ao serem aplicados na empresa, vão te permitir avaliar se o seu negócio ganha dinheiro, onde ele ganha dinheiro, quais são as alavancas de valor que o seu negócio tem hoje. Isso é o que vocês colocam como sendo o primeiro passo nesse processo de arrumação. Exatamente. Qual é o segundo passo? O segundo passo passa justamente pela execução dessa estratégia, né? Uma vez definidos as suas fronteiras estratégicas, o maior desafio que você tem, principalmente em momentos de crise, em momentos mais desafiadores, como a gente está vivendo hoje, é você assegurar a execução da sua estratégia. E essa execução ela tem que ser muito pautada por escolhas. Você tem que ter muito claro o que não fazer e assegurar que você diga não nos momentos em que essas oportunidades aparecem e você já havia escolhido não fazê-las, porque elas podem vir travestidas, né, de algo interessante, mas de alguma forma, para você assegurar um retorno para aquele capital planejado, você tem que realmente focar naquelas estratégias e iniciativas que maximizem a capacidade dos seus ativos gerarem resultado. Então, a gente está falando de alocação de orçamentos, alocação de recursos, pessoas, tecnologias. A gente tem que ter donos de cada uma dessas iniciativas, prazos pré-estabelecidos e, principalmente, quais são os produtos finais que você quer de cada uma daquelas iniciativas. Ou seja, no momento de capital escasso, se você não priorizar aquelas iniciativas que de fato vão fazer a diferença na sua visão de 3 a 5 anos, você acaba desfocando recursos e com pouco recurso para cada uma das iniciativas, você acaba vendo os resultados murcharem sem que você tenha ingerência sobre eles. E você mais uma vez traz a palavra planejamento para essa nossa conversa. Ou seja, se você não tiver uma bússola na mão, no seu negócio, você não vai saber para que lado está indo. A bússola é uma analogia perfeita, mas você tem que levar em consideração que existem estratégias emergentes. Isso quer dizer o seguinte, que você tem uma estratégia macro, mas
as iniciativas, elas têm que ser revisitadas a partir dessas estratégias emergentes que interferem na forma como você vai executar aquela macroestratégia planejada. Então, o exercício de revisitar o seu planejamento estratégico está muito ligado àquilo que a gente chama de terceira lição, né? Que é você acelerar o seu desempenho. Para você acelerar o seu desempenho, você tem que ter métricas pré-definidas e métricas específicas para o seu negócio. É muito comum no mundo executivo a troca de indústrias. Então, alguém que era um diretor financeiro na indústria de serviços financeiros, por exemplo, ser convidado por uma grande varejista ou ser convidado por uma grande empresa manufatureira, e ele tem que muito rapidamente, no seu processo de transição, né, quando ele troca de chapéu de uma empresa num segmento para uma empresa num segmento muito diferente daquele em que ele atuava antes, ele tem que muito rapidamente trocar a chave de métricas também. Quais são as métricas financeiras, as métricas operacionais que melhor representam o desempenho daquela indústria e daquela empresa dentro da indústria para onde ele está indo nesse momento. Então, essa questão de você definir as métricas específicas para o seu negócio e amarrar remuneração variável, amarrar métricas intermediárias para você poder fazer correções de rumo, você fazer mensurações até mensais, trimestrais, para você poder realmente fazer uma... A gente chama de micromanagement, né? Mas é uma gestão muito passo a passo nesses momentos em que o recurso está muito escasso, é o que faz o diferencial na execução. Bom, já que a gente falou agora há pouco de ter a bússola numa mão, vai ter que ter uma lupa na outra, para enxergar essas questões pequenas. Exatamente. E fazer esse gerenciamento. E assegurar a priorização, porque a gestão do tempo, né? Toda vez que você exercita o micromanagement, o risco de você perder a visão do todo é muito grande. Então, o exercício do helicóptero, né, em que você tem altitude para poder ver a figura como um todo e você tem capacidade de descer na vertical e aprofundar para poder tomar as melhores decisões mais bem embasadas, é alguma coisa que reflete muito bem isso. E aí aqui eu queria fazer um paralelo, na verdade, né? As decisões no mundo moderno, elas estão muito mais diluídas em quem detém o conhecimento. Então, as decisões, elas tendem a não mais ser baseadas na hierarquia, mas baseada em quem tem o conhecimento. Então, é esse envolvimento, né? E aí aqui está a nossa quarta lição, que é você alavancar talentos, é você ter a capacidade de conhecer as pessoas que estão na sua organização, escolher quem vai ficar, escolher quem vai sair, escolher os novos e conseguir, de alguma forma, envolver essas pessoas comprometidas, né, tanto pela paixão quanto pelo bolso. E aí aqui não tem que ter vergonha de discutir dinheiro, de discutir remuneração, porque são essas pessoas que detêm conhecimento, experiência e podem estar lá no chão de fábrica, elas podem estar lá na base da sua cadeia de valor, só que serem elas que têm que participar de determinadas decisões e influenciar os caminhos para onde a empresa está indo. Ou seja, então a decisão de você ou abrir a empresa para outros investidores, para sócios, ou mesmo vender a empresa, essa necessariamente não é uma decisão do dono apenas. Ela é uma decisão do conjunto da empresa, porque você vai ter que conversar com todas as demais pessoas e os demais talentos que lá estiverem, até para identificar se esse é o melhor caminho? Mais ou menos, e aí aqui eu gostaria de fazer um ponto de atenção, na verdade, né? Existe o quesito confidencialidade nessas relações de negociações entre compradores e vendedores, que é crucial para o sucesso da transação. A parte anterior, que tem que ser muito bem embasada, né, por diversos elementos e diversos degraus dentro da hierarquia da empresa, que é o plano de negócio, ou seja, quanto de recurso eu vou precisar, o que eu vou fazer, onde eu vou buscar esse recurso. Eu vou desenvolver sozinho, eu vou buscar uma parceria, eu vou atender uma outra geografia, eu vou buscar um outro segmento de negócio, ou seja, com os fundamentos da empresa, onde eu posso chegar. Isso sim tem que ser feito
dentro da organização, envolvendo todo mundo. Depois que você definiu a quantidade de capital que você precisa, se esse capital vai vir como dívida, ou se vai vir como equity, ou se vai vir com a entrada, né, de um sócio, ou se os sócios atuais vão aportar esse recurso, isso eu acredito que ele tenha que ficar durante um tempo, ele tem que ser exercitado por um comitê menor, normalmente o dono ou o alto executivo, o conselho de administração, porque os caminhos eles são muitos. Nesse ponto, o dinheiro não é qualquer um, o dinheiro não é qualquer real vai compor este capital. O dinheiro tem personalidade. O que eu quero dizer com isso? Você, ao trazer um capital, seja ele dívida ou equity, mas aqui a gente está muito mais focado em capital próprio, né, onde a gente estaria atraindo um capital mais estruturado. Esse capital pode ser um capital de um investidor estratégico, que é alguém que conhece do seu negócio e faz mais ou menos a mesma coisa que você, ou ele pode ser um capital financeiro, ele pode ser um capital brasileiro, ele pode ser um capital estrangeiro. E a expectativa de retorno sobre esse capital varia muito de acordo com a marca que traz esse dinheiro. Então, essa seleção de com qual personalidade esse dinheiro vai vir, e essa personalidade ela carrega muita expectativa em termos de como eu vou repagar este dinheiro no tempo, que tem que estar muito bem clara e muito bem combinada entre as partes. E esses combinados funcionam melhor num comitê menor do que envolvendo a empresa como um todo. Nós falamos aqui, até agora, de 4 passos importantes nessa lição para arrumar a casa. Definir as fronteiras estratégicas, executar o plano estratégico operacional, acelerar o desempenho e alavancar talentos. Qual é o 5º passo para a gente completar esta lição? Esse parece muito fácil falando, mas ele é o grande desafio no nosso dia a dia, né? Eu acho que nem é tão fácil assim, mas enfim. Como é que você faz o seu ativo trabalhar duro? O que a gente quer dizer com isso? Quanto mais você consegue gerar receita e gerar margem a partir dos ativos em que você investiu, mais retorno você vai trazer. Então, você tem que ter o desprendimento para avaliando a sua base de ativos, ou seja, a base de negócios que você já tem dentro de casa. E por ativos estamos falando de clientes, de portfólio de produtos, de estoques, de fornecedores, todos essa sua capacidade de gerar negócios. Dentro de casa, como que você alavanca e faz com que esse ativo trabalhe duro? E aí aqui a gente fala em trabalhar duro porque tem que ter muita disciplina do gestor, seja ele dono ou executivo, em exigir que esse ativo seja maximizado o tempo todo e contribuir com ideias, com inovação, para que a gente revisite a forma como você faz negócio. Às vezes, você só mexendo no seu modelo de negócio, na forma como você precifica ou na forma como você distribui o seu produto, você consegue alavancar volume ou você consegue alavancar margem. Então, o tempo todo você tem que estar revisitando os seus ativos e verificando se eles estão maximizados ou se eles já não estão, se já não está na hora de vender, se já não é um ativo pouco produtivo, se você não tem que, de alguma forma, criar um mercado secundário para máquinas e equipamentos, né, que ainda tem uma vida útil possível, mas não dentro do seu posicionamento de mercado. Então, aquela máquina pode não servir para a sua empresa, mas pode servir para uma outra. E você pode decidir, por exemplo, criar esse mercado secundário até em um outro país, para você não necessariamente fomentar a concorrência dentro de uma estrutura de custos mais baixas. Então, assim, você revisitar a sua carteira de ativos periodicamente e se colocar essa regra, né, de otimizá-los e maximizar o retorno sobre eles o tempo todo, ou seja, fazer o ativo realmente trabalhar duro, é um exercício que normalmente está fora das agendas. Bom, eu estou entendendo aqui o seguinte, talvez num momento como esse, em que muita gente também reclama e diz sofrer por causa da crise, pode ser um excelente momento para a gente aproveitar e organizar a nossa empresa, fazer aquilo que até hoje não se fez, não se achava necessário fazer, até porque ia no vai da valsa? Esse vai da valsa é muito interessante, né? O empresariado brasileiro, ele... Se você voltar 25, 30 anos no tempo, né, com uma inflação maluca que a gente vivia, a estratégia de diversificar para reduzir a sua exposição a risco fez com que os grupos econômicos, né, os maiores grupos econômicos brasileiros, tenham negócios muito distintos. Você tem negócios de commodity, você tem negócios no segmento imobiliário, infraestrutura, quer dizer, você tem
cabeças, né, pensando regras de negócio muito distintas o tempo todo. Então é muito importante que o empresariado ele tenha a capacidade de avaliar o negócio dele como um portfólio. E aí é onde, essa questão da vai da valsa, é onde surpresas podem aparecer. Porque como tudo afeta o mesmo bolso, muitas vezes uma linha de produto está financiando a outra que está deficitária. E como o resultado está bom e está suficiente como geração de caixa para seguir neste ritmo, não necessariamente você tem a clareza de onde você poderia estar deixando de perder ou até ganhando mais dinheiro se tirasse aquele real daquela unidade de negócio e passasse para outra que maximiza o seu resultado, ou até, ainda que você tenha uma única linha de produto, clusters de clientes, ou tipo de canal de vendas, ou geografias. Então, assim, existem várias formas de você fatiar o resultado do seu negócio e sair desse marasmo, na verdade, onde o bolso direito cobre, né, o buraco do bolso esquerdo e você deixa de maximizar o todo. Mônica, o que eu fico percebendo aqui é que esse trabalho que vocês traçam e que você traçou aqui, no mundo corporativo, ele pode me levar a concluir no final do processo o seguinte: não é hora de eu vender, eu consigo inclusive ter bons resultados apenas reorganizando estas questões. Exemplo que você deu, por exemplo, abrir mão de uma linha de produto que aparentemente dava para tocar até aqui, para ficar e focar num só. Ou seja, ao final, no balanço final, eu posso decidir o seguinte: eu posso crescer sem precisar vender? Existem os dois caminhos, né? Sim, você pode pensar isso. E sempre que você desenha a sua estratégia de médio e longo prazo, o crescimento volta para a sua agenda. E o crescimento ele pode ser orgânico, onde você pode crescer acima da inflação, por exemplo. Você pode crescer com margens bem interessantes. Ou ele pode ser um crescimento que te leva a um outro patamar de negócio. E aí, que é o que a gente comenta, né? Para você mudar de patamar o seu negócio, necessariamente você vai precisar de um outro tamanho de bolso, de um outro tamanho de recurso e, principalmente, você vai precisar de um outro apetite para risco. Se uma empresa hoje fatura 100 milhões de reais e no planejamento ela vislumbra a oportunidade de faturar 600 milhões ou 1 bilhão, estamos falando de 4, 5 anos para frente, necessariamente a demanda por capital que ela tem não vai ser gerada pelo fluxo de caixa próprio do negócio via crescimento orgânico. E para ela alcançar esse patamar de 600 milhões, 1 bilhão em 4, 5 anos para frente, muito naturalmente vai passar por revisitar a oportunidade de fazer sozinho ou fazer via aquisição de um parceiro de negócio, aquisição de um concorrente, e para isso ela vai precisar de um capital mais estruturado. Um capital que permita que ela melhore o modelo de gestão, um capital que permita que ela tenha um modelo de governança que acelere os processos decisórios, que mensure melhor a exposição a riscos. Então, a gente está falando de momentos em que, sem dúvida, você pode decidir seguir sozinho, mas que você não pode deixar de olhar que há a oportunidade de você mudar a forma como você faz negócio e ganhar uma musculatura que te permita alçar voos mais altos. Essa questão me remete aqui à pergunta encaminhada pela Ana Luísa, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Ela diz, em resumo, o seguinte: depois de tantos anos investindo numa empresa familiar, não é frustrante a gente ter que identificar que é preciso vender para alguém, entregar para alguém? Muito interessante, Ana Luísa, muito boa a sua pergunta. Na verdade, esse é uma sensação, né, muito ligada à cultura brasileira, né? Você vai para países um pouco mais empreendedores do que o Brasil e é muito normal você ver o empreendedor construindo um negócio até a capacidade de execução e apetite a risco que ele tem na pessoa física enquanto empreendedor, vende aquele negócio e vai fazer outra coisa. A gente tem alguns bons exemplos aqui no Brasil de empresas que foram vendidas, né, não integralmente, mas foram vendidas via emissão, né, pública de ações, aonde o empresário, enquanto pessoa física, monetizou uma parte daquele investimento por seu mérito. Aliás, Ana Luísa, esse é um ponto bem interessante, né? Se você investiu na empresa, né, ao longo de tantos anos, nada mais justo que você tenha, então, a oportunidade de receber em dinheiro, né, monetizar uma parte desse seu investimento, mas a personalidade desse empreendedor, né, que trabalhou duro durante 20, 30 anos, não é, em hipótese alguma, botar esse dinheiro embaixo do colchão.
Então, existe um ciclo muito positivo de reinvestimento desse dinheiro que o empreendedor recebe na pessoa física. Tem um exemplo, a DataSul, quando foi incorporada pela TOTVS, a gente tinha nessa transação 4 ou 5 pessoas, enquanto executivos da companhia e sócios, que receberam um recurso importante enquanto capital e imediatamente criaram fundos de private equity especializados em tecnologia, que era aquilo que eles conheciam, e viabilizaram vários outros negócios ao longo desses últimos quase 6, 7 anos, depois que aconteceu a venda da DataSul, uma empresa de software, para a TOTVS, uma concorrente da DataSul naquela época. Um caso muito interessante é que uma das empresas em que eles investiram, algo como 4, 5 anos atrás, acabou de ser vendida agora para a Lynx, que é uma outra empresa de software. Ou seja, enquanto empreendedores, eles investiram como fundo de private equity numa empresa, na época, startup, ou seja, uma empresa que estava começando, trouxeram essa empresa para um patamar mais maduro, ao longo desses 4, 5 anos, até o ponto em que viabilizou a venda desta empresa para a Lynx, que tem toda a oportunidade de fazer esse negócio perenizar e expandir ainda mais. Então, assim, pelo contrário, eu vejo no movimento de venda um reconhecimento dos fundamentos que essa família construiu, e ela merece, de alguma forma, receber por ter construído isso, mas em momento algum a gente está dizendo que essa empresa vai morrer no dia seguinte da venda. Muito pelo contrário. A linha mestra que leva um empresário a vender a sua empresa é o foco no interesse da empresa. Ele vislumbra uma perenidade, um tamanho, uma musculatura para aquela empresa que ele, enquanto família, chegou no limite. E faz todo sentido ele desprender e permitir que essa empresa ganhe uma vida sem a família na liderança. A preocupação do Luiz Cruz também, que chegou pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, em relação à mão de obra. Porque ele diz o seguinte: todos os processos de fusão e aquisição inevitavelmente acabam levando a demissões. Como o profissional, o colaborador, como ele usa aqui, como o colaborador deve se comportar diante de um processo como esse? Luiz, muito interessante essa sua pergunta, justamente porque ela passa por uma questão muito individual, que é a forma como o colaborador lida com mudanças. É uma falácia você acreditar que a mudança de um controlador ou a mudança de um sócio que vai interferir na forma como aquela empresa é gerida ou como o modelo de negócio daquela empresa, é uma falácia imaginar que aquilo não vai trazer mudanças para os colaboradores. Então, é muito importante que os colaboradores tenham uma visão clara e perguntem, se posicionem com os seus superiores, com os seus executivos, em termos de para onde vai aquela empresa. E se você, enquanto colaborador, compartilhar daquela visão de para onde vai aquela empresa, você tem que se fazer ouvir. Você pode se colocar perante o próprio Departamento de Recursos Humanos como sendo algo do seu interesse em permanecer naquele negócio. Toda vez que uma empresa é vendida, ela é vendida pela capacidade que ela tem de entregar sinergias para quem está comprando. E essas sinergias passam muito fortemente pelas pessoas que ali estão. E aí você, de alguma forma, se colocar como sendo alguém que tem capacidade de contribuir para esse novo momento da empresa, ainda que haja corte de algumas pessoas, você pode ser um daqueles que vai permanecer. Então, o posicionamento e a capacidade que você tem de lidar com a mudança e querer, com flexibilidade, se adaptar às novas regras do jogo, que o novo dono ou o novo controlador vai trazer, é alguma coisa que seguramente te daria mais tempo de casa e te ajudaria a permanecer no seu emprego. O Fábio, por sua vez, pergunta aqui o seguinte: onde estão esses investidores interessados em comprar a minha empresa? Fábio, é interessante isso porque, na verdade, dinheiro tem. Tem muito dinheiro esperando boas oportunidades de investimento. Acontece que esses investidores estão mais criteriosos e mais seletivos. E para serem mais criteriosos, eles têm que fazer uma análise mais apurada da sua empresa. E para gastar tempo fazendo essa análise mais acurada, eles pedem que o tamanho do cheque seja maior.
Então, a sensação que a gente está tendo é que está havendo uma migração de pequenos aportes para aportes mais relevantes. A gente tem um cliente na Condere agora que tinha todo um modelo de negócio para captar um volume próximo a 30 milhões de reais. Nós buscamos vários investidores que teriam aderência ao plano de negócio, à tese de investimento desse cliente e, por incrível que pareça, 30 milhões de reais foi entendido como pouco. O interesse dos investidores que gostavam daquela história, daquele segmento de negócio, era para um cheque de 80, 90 milhões de reais. Então é aí que entra o nosso lado estrategista. A gente redesenha o modelo de negócio, as projeções de crescimento a partir, então, de um outro patamar, então adquirindo alguma outra empresa ou criando uma nova linha de negócio para poder aumentar o tamanho desse negócio e permitir, então, o aporte de um recurso tão mais relevante do que só os 30 milhões que o plano inicial dele demandava. Então, assim, existe dinheiro sim, mas é um dinheiro mais seletivo e é um dinheiro que ele tem que vir muito alinhado em termos de o que você vai fazer com este dinheiro. E ele tem que ter a capacidade, os fundos de private equity exigem retornos da ordem de 4, 5 vezes o valor do investimento. Então, se eles entram comprando uma participação minoritária no seu negócio, você executivo, você empresário, vai trabalhar 5 vezes mais para poder fazer aquele negócio girar e trazer o resultado que é exigido. Então, assim, tem que ser uma combinação de interesses para que esse negócio seja bem sucedido. Só para a gente fechar a nossa conversa aqui, Claro. explica para mim rapidamente aqui por que vocês na Condere trabalham com essa ideia de ser uma boutique de estratégia de negócios. A boutique, né, a palavra boutique vem justamente dessa capacidade que a gente tem de combinar finanças com estratégia. Na verdade, a gente acha que, em termos de valuation, em termos de transação em si, tem muita gente que intermedia negócios. A gente, na verdade, assessora negócios. Então, a gente está sempre muito perto do empresário, a gente está muito perto do executivo para entender o segmento de atuação, os concorrentes. Então, a gente pensa muito estratégia antes de elaborar a tese de investimento. E vocês trabalham com empresas de que tamanho? A gente começa em 50, 60 milhões. Na média, nossos clientes faturam em 200, 250, até 600, 700 milhões, a gente tem neste momento clientes em carteira. Isso em fusões e aquisições. No quesito planejamento estratégico, né, quando você pensa em estratégia de negócios, análise de atratividade de um segmento de atuação, um possível redesenho, né, quando você pensa uma empresa 5 anos para frente, isso a gente trabalha para empresas muito grandes, multinacionais, aí a gente trabalha para grandes grupos mesmo. Tá bom. Mônica, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, Obrigada, trazendo aí parte dessa experiência que vocês desenvolveram nesta área. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Prazer é nosso, obrigada a vocês pela oportunidade. A Mônica Molina, que é sócia da Condere, uma empresa especializada em estratégia de negócios, fusões e aquisições. Quero agradecer a você também que participou ao vivo desse Mundo Corporativo, seja nos acompanhando aí no seu computador ou então encaminhando a sua pergunta aqui para o Mundo Corporativo. E deixo mais uma vez o convite para você levar essa discussão à frente, compartilhando com seus amigos nas redes sociais. E se quiser, você pode participar, inclusive, do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, publicando, inclusive, seus artigos, seu pensamento no Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Vai até lá, você encontra o nosso grupo, está aberto para você participar também e juntar outras pessoas para que a gente faça com que esse conhecimento tenha uma dimensão ainda maior. Combinado? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.